Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E o tema da aula de hoje é um tema atual e de extrema relevância. Eu falarei sobre as fake news e sobre a chamada pós-verdade e quais os impactos, que esses problemas podem trazer para a sociedade e para a democracia. Então, apesar de não ser um vídeo necessariamente de história, nós vamos abordar também questões históricas aqui e é um assunto que todo mundo, deveria se interessar, deveria ler sobre, estudar mais, porque faz parte da nossa realidade e cada vez mais tem aumentado e definido, inclusive, a política de alguns países. Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender é a diferença, Fake news e pós-verdade não são a mesma coisa. Muitas pessoas tratam esses dois conceitos como se fossem sinônimos, mas não são. Não são sinônimos. Eles podem estar relacionados, sim. Eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou explicar o que é fake news, e o que é a chamada pós-verdade. Eles podem estar relacionados, mas não são a mesma coisa. Então, quando nós pegamos fake news, o termo do inglês, óbvio, significa notícia falsa, Fake news, notícias falsas. Ok. Só que calma, não é tão simples assim também. O termo fake news, nos últimos anos, ele ganhou um significado mais específico, mais diferenciado. Claro que o termo fake news ele não começou a ser utilizado nos últimos anos. Esse termo fake news, ele pode ser encontrado na história desde o século XIX, esse termo já é utilizado. Mas hoje, nesses últimos anos, esse termo fake news ele acabou ganhando um significado mais específico. Então, quando nós falamos em fake news hoje, nós estamos nos referindo a informações, a notícias falsas, mas não apenas notícias falsas. Notícias falsas que foram criadas, ou seja, que foram fabricadas com o objetivo de manipular a realidade, com algum objetivo político, com o objetivo de atacar alguém, difamar alguém. Então não são simplesmente notícias falsas, são notícias falsas com uma finalidade. E quem criou essa notícia sabe que ela é falsa e criou essa notícia falsa justamente para alterar alguma realidade, para alterar a política de um país, Então ela é fabricada com esse intuito. Isso é fake news, no sentido que nós utilizamos hoje. Eu trouxe aqui para vocês e eu vou ler o significado de fake news para o dicionário Collins, Lá no dicionário Collins está escrito: informação falsa, em alguns casos sensacionalista, apresentada como um fato, publicada e disseminada na internet. Então você tem aqui a fake news, então sendo sim uma notícia falsa, mas uma notícia falsa criada para isso. Não confundam notícia falsa, fake news, com notícia errada, gente. Uma coisa é eu, por exemplo, pro Felipe, chegar para alguém e acabar passando uma informação errada, equivocadamente, Poxa, errei, vi uma notícia errada, me confundi, fui lá e passei uma notícia errada. É diferente, Notícia errada é diferente de notícia falsa criada para alterar a realidade. A fake news é esse segundo caso. Não é sem querer eu passei uma notícia errada. Não. A fake news que nós utilizamos hoje, ela é uma notícia fabricada para isso, para alterar a realidade, Quando que esse termo começou a ganhar força? Bom, gente, esse termo fake news, nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês, ele ganhou muita força no final de 2016. 2016 foi o ano das eleições presidenciais nos Estados Unidos, entre a Hillary Clinton e o Donald Trump. E nessas eleições, durante a campanha, o termo fake news foi muito citado pelo próprio presidente Donald Trump, É curioso que, inclusive, nessa campanha eleitoral, muitas fake news foram disseminadas na internet, principalmente atacando a candidata Hillary Clinton. Mas quem utilizou muito esse termo foi o próprio Trump, Sempre que criticavam ele, atacavam ele falava que era fake news, que eram notícias falsas para manipular e alterar, para ele perder voto, enfim. Então, a partir dali, esse termo se popularizou. Tanto é que no ano de 2017, o termo fake news foi considerado o termo do ano. É o termo mais emblemático do ano de 2017.
Tá? Então veja, né, começou a disseminar ali no final de 2016 e 2017 se popularizou de vez esse termo, né? Então é muito importante que vocês entendam o que é a fake news. Agora vamos falar da pós-verdade. Tá? A pós-verdade, gente, é algo muito mais amplo do que a fake news. A fake news, ela pode ser um instrumento da pós-verdade, mas entendam uma coisa, pós-verdade é o momento em que vivemos, no qual a verdade se tornou algo muito relativo. Né? Não há mais uma verdade, é algo bizarro se a gente parar para pensar, né? Mas hoje nós temos acesso a tantas informações, mas tantas informações, que a verdade se tornou relativa. Então, o que é a verdade? Depende, a verdade para um não é a verdade para o outro. Mesmo que os fatos estejam ali escancarados na sua frente, você é levado a acreditar naquela interpretação que condiz com o que você acredita. Isso é a pós-verdade, onde a verdade, claro, vamos parar para pensar aqui, verdade absoluta nunca existiu, né? Nunca se tem a verdade absoluta. Claro, só que você tem fatos. Existem fatos, tem coisas que são provadas concretamente. Claro que a interpretação sobre esses fatos pode se alterar, mas nesse momento de pós-verdade, até esses fatos se tornam relativos, muitas vezes. Então a gente vive em um mundo onde é muito difícil encontrar a verdade. Eu vou aqui definir para vocês o conceito de pós-verdade que o dicionário Oxford define, tá? Vou trazer aqui a definição do dicionário Oxford, dicionário de uma das mais conceituadas universidades do mundo, né? A Universidade Britânica de Oxford. Lá nesse dicionário está escrito o seguinte: o que é pós-verdade? Relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Ou seja, nesse contexto, o que é a pós-verdade? É esse contexto em que vivemos, onde nós somos levados a acreditar muito mais nas coisas, né? Através das nossas emoções e nossas crenças pessoais, do que de fato pelos fatos objetivos. Então, por exemplo, surge um acontecimento lá. A partir daquele acontecimento, surgem várias notícias e interpretações sobre ele. No que eu vou me atentar? A tendência minha é acreditar naquele que fala algo que eu já acreditava previamente. Eu não vou procurar os fatos, eu vou pela emoção. Na pós-verdade, muito mais vale a emoção e as minhas crenças pessoais do que os fatos objetivos e racionais. Tá? Então, é muito complexo, gente, a pós-verdade. Vou dar um exemplo da nossa história para que fique bem claro para vocês. Vamos falar um pouquinho aí da ditadura militar que o Brasil viveu de 64 a 85. Tem muitas pessoas que acreditam que o Brasil não viveu uma ditadura. Tem muitas pessoas que defendem, inclusive, o regime militar de 64 a 85. E essas pessoas, elas não se apegam aos fatos. Os fatos pouco importam, muitas vezes. Se você ler qualquer livro de história de um historiador conceituado que fez pesquisa utilizando o método científico, você verá, independente se o autor for de esquerda ou direita, que o Brasil de fato viveu uma ditadura de 64 a 85. Mas há pessoas que elas defendem esse regime e elas não importam. O historiador pode 300 historiadores escreverem isso em livros, em teses, em artigos. Essa pessoa ela vai acreditar naquele youtuber ou naquele jornalista que prova, entre aspas, que não houve uma ditadura, né? que não foi uma ditadura, enfim. Então as pessoas elas estão muito mais apegadas ao emocional do que ao real. Tá? E muita gente confunde fake news com pós-verdade, mas gente, a fake news ela pode alimentar a pós-verdade, mas não necessariamente. Então, beleza, uma fake news pode ser utilizada para alterar a percepção da realidade e tornar essa verdade subjetiva? Pode. Então a fake news ela pode ser utilizada como matéria-prima da pós-verdade. Mas não necessariamente. Se você pega uma verdade e manipula ela, você não está utilizando uma fake news, mas você está manipulando a realidade e isso também alimenta a pós-verdade. Então vamos continuar com o exemplo da ditadura. Então tem pessoas, por exemplo, essas que defendem que não houve uma ditadura, que não houve uma ditadura porque os militares salvaram o Brasil porque tinham grupos revolucionários de esquerda que queriam tomar o poder e queriam impor uma ditadura socialista no Brasil e tal. Com certeza você já ouviu esse discurso. É verdade que tinham grupos de esquerda revolucionários que queriam fazer uma revolução socialista no Brasil?
Até tinham, gente, mas era minoria da minoria da minoria. Se você lê qualquer obra de historiador, né, de historiadores, como eu disse para vocês, não havia o menor perigo de uma ditadura comunista no Brasil ou algo do tipo em 64. Muito pelo contrário, você tinha muito mais forças políticas conservadoras do que revolucionárias aqui no Brasil. E, se você for ver, até hoje tem gente que quer, né? Claro que o contexto é outro, claro, o contexto ali é de Guerra Fria e tudo mais, mas enfim. Só que daí essa pessoa ela vai pegar esse fato, né? Ela vai encontrar lá uma matéria que mostra um líder revolucionário que queria ou implantar uma revolução socialista no Brasil e vai utilizar isso para mostrar, olha, o que os militares fizeram foi salvar o Brasil, não foi instalar uma ditadura. Eles salvaram o Brasil de uma ditadura comunista, diferente, então não foi uma ditadura, 64 a 85. Então você percebe que a pessoa ela manipulou a realidade, ela pegou um exemplo que era minoria e transformou isso, justificou isso para mostrar que o que aconteceu em 64 não foi uma ditadura. Então ali ela não está usando uma fake news, ela não está usando uma notícia falsa, ela até usou uma notícia verdadeira. Só que alterando completamente a realidade, interpretando de uma maneira, aumentando muito mais do que foi, entende? Então, a pós-verdade é o momento. A fake news pode ser utilizada, é um sintoma ali da pós-verdade, mas não necessariamente se utiliza. Às vezes você pega fatos que realmente aconteceram e manipulam ao seu bel prazer. Tá? Essa é a pós-verdade. Então, nós temos dificuldade de encontrar a verdade. E o termo pós-verdade foi, inclusive, eleito o termo do ano em 2016. Então, olha, o termo do ano em 2016, pós-verdade. O termo do ano em 2017, fake news. Então, vejam o impacto aí desses dois conceitos na história recente, tá? Então, gente, nesse momento em que vivemos, nós vivemos em um momento em que somos bombardeados por informações de todos os tipos e a verdade ela se torna algo cada vez mais obscuro. Fica-se mais difícil cada vez mais saber o que é a verdade, né? Qual é o caminho. Cada um tende a ir pelo caminho que acredita mais. Isso é a pós-verdade. Agora, gente, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: notícias falsas, mentiras, calúnias, isso acompanha a história da humanidade, né? Então, você pega, por exemplo, lá na Antiguidade, você pega a Grécia Antiga, por exemplo, o Sócrates, filósofo Sócrates, foi condenado à morte no ano de 399 a.C., através de acusações falsas de que ele teria corrompido a juventude lá em Atenas, negado os deuses da cidade, enfim. E, na verdade, os Sócrates eles só encontraram essas justificativas, né, para condenar o Sócrates à morte, que ele incomodou os poderosos lá de Atenas. Mas então ele foi caluniado e, inclusive, morreu. Então, acusações desse tipo, para você destruir a imagem de alguém, né, ou caluniar alguém, elas são muito antigas. Né? Os debates políticos, você pega ali, por exemplo, na época da Reforma Protestante, no século XVI, católico atacando protestante, protestante atacando católico. E ali já tinha surgido a imprensa há pouco tempo, né? Claro que isso se potencializa muito pós-surgimento da imprensa em 1450 com um alemão chamado Gutenberg, né, que cria a prensa móvel, dando origem à imprensa. A partir disso, ou seja, a partir do século XV, as calúnias e difamações elas vão aumentando muito com o surgimento da imprensa, os ataques, né, pessoais. E, enfim, eu falei aqui das reformas religiosas, mas nós podemos citar, por exemplo, vamos pegar um exemplo da história do Brasil, então mais recente, o Plano Cohen, em 1937, que justificou o golpe do Getúlio Vargas, que deu início à ditadura do Estado Novo. Em novembro de 1937, Getúlio Vargas dá um golpe, inicia uma ditadura, com a justificativa de que havia um complô soviético junto com os comunistas daqui do Brasil de revolução e tomarem o poder. E ele teria interceptado até um plano, que ficou conhecido como Plano Cohen, né, de revolução socialista aqui no Brasil, que estaria envolvendo agentes soviéticos. E depois de anos descobriram que esse documento, né, ele foi forjado por um general do exército na época chamado Olímpio Mourão, com o objetivo de justificar o golpe do Vargas. Então percebam, entre aspas, né, utilizando o termo de hoje, uma fake news total que foi utilizada e mudou o curso da história política do Brasil. Tá? Por exemplo, no ano de 1522, um escritor italiano chamado Pietro Aretino, né, ele começou a escrever
folhetins difamando e caluniando alguns cardeais da Igreja Católica. Por quê? Porque em 1522 aconteceu um conclave, né, eleições para decidir quem seria o próximo Papa. E um desses cardeais, que era o cardeal Medici, família poderosíssima da história da Itália nesse contexto, para vencer os outros, né, ele contratou esse escritor e pediu que esse escritor começasse a caluniar os outros cardeais candidatos, né? E esse Pietro Aretino, ele escrevia bilhetinhos e colocava na boca de uma estátua que ficava numa praça lá em Roma. O nome dessa estátua, inclusive, era Pasquino. É daqui que vem o termo pasquim, né? Esses, entre aspas, jornais, esses folhetos que vão circular e vão atacar figuras, né? Os pasquins. Enfim, e aí as pessoas pegavam, encontravam os bilhetinhos ali na boca da estátua, pegavam, né? E ali estavam caluniando algum cardeal, por exemplo. Então você tem esse exemplo. Você tem no século XVIII, na França, no contexto da Revolução, o chamado canard, né? O canard eram notícias falsas que circulavam nas ruas de Paris, ali na França, e que tinham o objetivo de atacar os nobres. A principal vítima do canard ali na França foi a Maria Antonieta, né? Esposa do rei Luís XVI. Os dois vão acabar guilhotinados depois. Mas difamavam muito a Maria Antonieta. Então, gente, a difamação, a calúnia, o ataque é algo muito antigo. Tá? Deixar isso bem claro para vocês. Agora, nós vivemos em um contexto no qual essa situação ela ganha muita força por conta das redes sociais, que potencializaram isso de uma forma absurda. Vocês sabem que as redes sociais hoje elas tendem a nos prender em bolhas, né? Em bolhas e nos tornar mais intolerantes. As redes sociais nos tornam mais intolerantes. Afinal, né, eu cada vez mais entro numa bolha. Né, como diz aquele documentário, o Dilema das Redes, da Netflix, você é o produto na internet. Então todo mundo sabe que hoje as redes sociais elas nos vendem para as empresas, né? Elas coletam informações daquilo que nós gostamos ou não gostamos e passam para as empresas fazerem propaganda para nós. Só que isso também vale para as nossas amizades nas redes sociais, né? Então o Facebook, por exemplo, ele tende a filtrar e me fechar cada vez mais numa bolha. Conforme eu vou curtindo as coisas, algumas ideias que as pessoas vão compartilhando, tudo ele vai me fechando nessa bolha, até chegar num ponto que eu só aparece na minha time, né? Só aparece ali para mim pessoas que pensam igual ou parecido comigo. Então eu acabo ficando numa bolha, porque eu coloco uma coisa, todo mundo curte, eu curto que todo mundo posta, eu acho que todo mundo pensa igual a mim. Eu vivo numa bolha, isso me torna mais intolerante. Me torna mais intolerante, né, porque eu acabo acreditando que aquilo que eu penso é o que todo mundo, ou pelo menos que a grande maioria pensa. Muitas vezes eu estou preso numa bolha. Quando eu vou ver, na verdade a minoria pensa como eu, mas todo mundo no meu Facebook pensa igual. E aí quando eu vejo alguém que pensa diferente, eu acho esse cara um idiota, por exemplo. Então eu tendo a me ficar mais intolerante. Tá? E as fake news também, porque conforme eu vou curtindo, se eu curto algum discurso de ódio, algum discurso preconceituoso, às vezes meio que despretensiosamente, cada vez mais esse tipo de discurso vai chegando a mim. Né? E eu vou ficando nessa rede de ódio, vou me fechando nessa rede de ódio, e isso tende a aumentar. Tudo isso, gente, tem trazido muitos problemas para a sociedade e para a democracia como um todo, como negacionismo científico, né, pessoas que negam aí a eficiência de vacina, que negam o coronavírus, negaram o coronavírus, que negam o aquecimento global, que negam que o Brasil teve uma ditadura, enfim, que negam várias questões da ciência, né? Os discursos de ódio que eu acabei de falar para vocês, né? Conspirações, as pessoas criam conspirações globais através disso tudo. Isso tudo tem sido alimentado por essa rede e por essa pós-verdade em que vivemos e pelas notícias falsas. Por isso, pensando nesse problema, que é um problema grave para a democracia, porque tem aumentado a intolerância e as polarizações políticas, nós precisamos investir em educação crítica. As crianças desde cedo elas precisam já na escola começar a ter contato com a internet, aprender a pesquisar, procurar fonte, questionar. Né? Nós precisamos pensar nas gerações futuras. Né? E nasquelas que já saíram da escola, precisamos alertar. Afinal, compartilhar é ter responsabilidade. Você não pode compartilhar algo se você não vai procurar qual é a fonte. Nunca se informe por uma fonte apenas.
Procure fontes que sejam confiáveis. Ah, mas nenhuma fonte vai me dar a verdade absoluta. Isso é verdade. Só que os mínimos dos fatos precisam estar lá, pessoal. Então você pega, por exemplo, um jornal que tem um nome a zelar, um jornal grande que tem um nome a zelar, esse jornal grande ele não pode ficar inventando coisa, ele pode sim trazer uma interpretação diferente, né? Claro, toda notícia, a forma como é noticiada, isso se altera realmente, de um jornal para outro, isso é manipulado. Agora, o fato em si, isso não pode ser inventado. Um jornal que tem a zelar, que tem um nome grande, ele não pode inventar um acontecimento simplesmente. Ele não pode inventar um absurdo. Você pode até questionar a interpretação dele, mas ele não pode. Por isso, aconselho vocês a verem a mesma notícia em mais de um veículo e procurando jornais que tenham nome de preferência. Isso é muito importante, né? Nós precisamos nos conscientizar de sempre estar buscando na fonte, né? Buscar a fonte, questionar, colocar uma fonte contra a outra, né? Para ver ali qual que é o interesse de cada um deles, né? É muito importante que vocês tenham ideia. E para quem não sabe, hoje aqui no Brasil nós temos algumas agências chamadas fact-checking, que são agências especializadas em identificar discursos ou informações falsas. Então você tem, por exemplo, a agência Lupa aqui no Brasil, a UOL Confere, entre outras. Vocês podem entrar nesses sites, o UOL Confere, a agência Lupa, que são agências que pegam as notícias principais do dia e analisam, né? Aonde teve alguma mentira, onde alguém falou alguma bobagem, onde alguém manipulou, né? As notícias que estão circulando, elas são checadas através dessas agências. Elas são contratadas para isso, tá? Então vale a pena frisar isso. Quando você tiver dúvida, você pode recorrer a alguma delas. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aqui embaixo que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos, né? Se inscreva no canal se não está inscrito, ative o sininho. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço e até a próxima.